Oi, pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Quero trazer mais um episódio aqui da série Memórias, agora para falar da minha admiração que eu tenho pelo povo japonês. Eu tive um primeiro contato com orientais, né, com pessoas do Japão, quando eu morava em Ilhéus. Eu disse em algum vídeo anterior que eu cresci em Ilhéus, na Bahia, e lá nós tínhamos um vizinho de frente que ele era japonês, a esposa era brasileira, ele tinha três filhos. E dois deles regulavam de idade com a gente, nós brincávamos eventualmente juntos ali em casa. Minha mãe, quando fazia festas, chamava essa, essa família. Ele era uma pessoa, o pai, né? Uma pessoa muito educada. Meus pais gostavam muito dele. Deles, né, na verdade, dele e da esposa. Eles gostavam muito dos meus pais também. E eu lembro do carinho que minha mãe falava dele e que ele falava dos meus pais e tudo mais. Ele tinha restaurante, um restaurante de comida oriental lá em Ilhéus. Era difícil. Acho que era o único na época que fazia esse tipo de coisa. Maravilhoso. Eu lembro de comer o frango xadrez, minha mãe adorava o frango xadrez que ele fazia. Depois, nós mudamos para São Paulo. A colônia japonesa aqui é muito grande. Em Ilhéus era muito difícil encontrar algum oriental. Então, aqui na escola, eu fiz uma boa amizade com um colega japonês, o Hugo. Tenho saudades dessa época. De vez em quando eu lembro de momentos lá do passado. E nós éramos dois alunos, né, muito tímidos, e a gente acabou fazendo amizade mais facilmente, porque a gente era meio parecido. Quando tinha aulas assim de matemática, matérias de exatas, né, matemática, física, essas coisas, eu lembro de ajudar bastante. A gente sentava ali, ficava tirando dúvida e tudo mais. Era legal. Como a gente fez amizade a gente era muito próximo, né? Se eu não me engano, nós éramos os mais tímidos da turma, do ginásio. Sexta, sétima e oitava séries. Quando tínhamos trabalhos para fazer, a dupla era sempre eu e ele, mais alguém, né? Aí a gente ficava juntando mais pessoas. Mas eu ia bastante na casa dele, com uma certa frequência, algumas vezes por ano eu ia na casa dele para fazermos trabalhos. E os pais dele eram pessoas assim incríveis que me tratavam com respeito, uma educação. E eu era muito tímido, sempre falei baixinho, sempre, enfim, não queria incomodar. Até hoje sou meio assim, mas tá bom. Eu lembro que os pais dele me adoravam, eu adorava a família dele. Eu frequentava bastante, eu passei a frequentar bastante. Teve vezes de eu passar o final de semana. Inclusive, em um dos episódios, o dia que o Senna faleceu, eu tava na casa dele. Mas uma coisa que eu gostava bastante lá, além da educação, o pessoal todos falando baixinho, com respeito e tudo, eu gostava bastante de uma coisa que eu via. Toda noite, antes de dormir, eles tinham um altarzinho na sala e eles rezavam. Eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu perguntei uma vez para esse meu colega, ele me explicou, mas eu não lembro o, o que era exatamente. Eu gostava daquilo, sabe? Eu via um respeito, eu via uma admiração, não sei, era gostoso. E eu lembro também da moça que trabalhava lá com eles. Nossa, uma comidinha, até o gosto da comida me veio à cabeça agora. Um arrozinho, aqueles arroz de panela de elétrica, né, de arroz. Um arrozinho com feijãozinho gostoso, um franguinho empanado. Saudade. Aí eu dormia lá, né, de sexta-feira.
Sexta-feira ia um rapaz, um taxista, que ele fez um. Os pais dele, né, fizeram um acordo com esse taxista para ir buscá-lo lá. E eu ia na sexta-feira para casa dele. E eventualmente meus pais iam buscar no final de semana, ou eu voltava na segunda-feira para a escola com ele. Depois que eu saí do ginásio, hoje Fundamental 2, né? Mas lá na época era até a oitava série só, não tinha nono ano. E fui para o colegial, a gente separou de escola. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. A gente não teve muito mais contato depois disso. E, enfim, acabamos. Na verdade, no primeiro ano do colegial, hoje ensino médio, a gente se viu porque meus pais e os pais dele organizaram uma viagem e nós fomos juntos com mais um monte de pessoas, mas nós fomos juntos. Foi a última vez que a gente teve um contato assim mais próximo. Mas eu tenho ele nas redes sociais, eu vou tentar saber como estão as coisas. Enfim, saudades. A vida foi passando, eu fui crescendo, comecei a trabalhar e todo lugar onde eu trabalhei que tinha algum japonês ou japonesa, eu me dei bem com as pessoas, tá? Com o convívio com pessoas japonesas. Gente, é uma educação, assim, é um respeito que eles têm pelas pessoas, pelas amizades, pelos relacionamentos, né, profissionais, enfim. E eu lembro também, a minha ex-mulher tinha uma tia que se relacionou com um japonês. Era Walter o nome dele? Eu acho que sim. Nossa, ele me adorava. Ele também me tratava com uma educação, com respeito. E eu também, né? Óbvio. Se a pessoa me trata bem, eu vou gostar. E, de novo, sempre educado, sempre falando baixo, sempre sensato, sabe? Eles têm como é que eu posso dizer? É a sensatez, né? A forma deles pensarem, enxergarem o mundo, enxergarem a sociedade é completamente diferente da brasileira. E eu gostava muito disso. Eu tive um. Não era meu chefe direto, tá? Ele era gerente de uma outra área que trabalhava com a nossa área ali na época. E também, mesma coisa. Ele era japonês e a gente se dava muito bem. A gente conversava, ele me ensinava muita coisa. Eu adorava ouvir as histórias da empresa que ele já tinha há algum tempo lá, enfim, me ajudou bastante. Depois disso, mudei para Bauru e lá eu conheci também uma moça que era descendente de japoneses e ela morou no Japão. Ela me contava as histórias lá da fábrica, né, onde ela trabalhava, que eles precisavam manter um ambiente de trabalho organizado, limpo, antes e depois do trabalho. As crianças também parece que elas limpam, né, organizam a sala de aula e até os banheiros antes e depois da escola. Tem um esquema de rodízio. Aí a gente aqui fica achando que vai se aproveitar das crianças. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que isso ensina muita coisa para muita gente desde muito cedo. Eu acho importantíssimo fazer esse tipo de coisa. Fazer as crianças desde pequenas se preocuparem com o ambiente onde estão, né? Não é o trabalho infantil, não. É se preocupar com sua sala de aula, seu banheiro. Você vai usar o banheiro, mas o colega vai usar também. Então, esse tipo de noção, eu acho que é importantíssimo plantar na cabeça das crianças desde muito cedo. Mas nós estamos no Brasil, né? O Brasil é um país que, desde, sei lá, acho que quando foi colonizado, essa pega pra capar mais forte, enfim. Mas, voltando a falar do povo japonês, a gente teve o exemplo da Copa também, né? Galera lá na torcida, a torcida japonesa limpando a arquibancada. Imagina,
Imagina ver um negócio desse. É outro mundo. Eu tenho um sonho de conhecer o Japão. Estar mais próximo dessa cultura, entende? Conhecer ali de perto o respeito que eles têm pelos mais velhos, pela cultura, pelo ambiente que eles vivem. Eles são um país, né, muito... É uma ilha, né, muito restrito. Então, eles sim, eles têm que se preocupar muito com o próximo ali, porque, imagina, se fosse igual ao Brasil, ia ser uma loucura, ia ser gente empurrando gente no mar ali, queria ver. Mas não. E eu ouço histórias de empresas, né, que respeitam os consumidores. Não, imagina, as embalagens lá, o tamanho da foto dos produtos tem que refletir exatamente o conteúdo. Imagina, aqui no Brasil um negócio desse. Por isso que eu penso, eu quero muito visitar o Japão. Obviamente, né, conhecer a capital ali, Tóquio, que deve ser uma loucura, no bom sentido. Mas principalmente eu queria conhecer as cidadezinhas menores ali, mais menos povoadas, sabe? Uma coisa mais simples, mais bucólica, não sei. Eu tenho esse desejo ainda na vida. Deve ser uma viagem incrível. Mas é isso, eu queria trazer um pouco aqui, na parte de memória, meu relacionamento com pessoas da, orientais, né, do Japão, que sempre foi muito bom, sempre me ensinou muita coisa e me fez admirar cada vez mais esse povo. É maravilhoso. É isso, pessoal. Vamos em frente. Vamos tentar ser uma sociedade parecida com o Japão. Eu sei que aqui a gente tem muito mais habitantes e que é muito mais difícil, mas se você fizer a sua parte, eu acho que as coisas vão começando a mudar, tá bom? Um abraço, até a próxima.